Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz de Projetos Digitais e hoje eu vou te contar se o e-mail marketing morreu no mercado B2B. Roda a vinheta. Quando a gente está pensando em e-mail marketing, a gente sempre cai naquela de pensar na nossa caixa de entrada e ver o que a gente tem recebido por lá. Normalmente, a gente recebe muito e-mail que a gente realmente não abre, mas boa parte desses e-mails são promocionais ou são de notificações ou algo nessa linha. Então assim, o e-mail morreu? Jamais, pelo contrário. Mas o e-mail marketing feito da forma tradicional, da forma pouco complexa, pouco estratégica, essa bem dificilmente vai funcionar. Por quê? Porque é mais do mesmo. Tudo que é mais do mesmo, a gente para de interagir. Então se você passa todos os dias em uma rua que tem um outdoor lá, e aquele outdoor já está ali há um mês, você está passando todos os dias ali, imagino que você nem lembra mais do que está ali, porque virou parte da paisagem. Então você passa e nem percebe. É a mesma coisa o e-mail. A gente recebe tanto e-mail chato que a gente só passa batido. Mas você deve perceber que existem alguns e-mails dentro desses que você recebe, se você abre a tua caixa de entrada, que chamam a atenção e você abre, né? Então acontece comigo muitas vezes. Então assim, recebo muitos e-mails, a grande maioria eu não abro, mas várias prospecções outbound eu já interagi porque eu achei interessante e, cara, foi para fechamento em algumas. Então assim, se você fizer da forma certa, faz sentido, vai funcionar e você não vai ter uma taxa de conversão ruim. Tá? O que você precisa entender é a forma como você vai se comunicar com esse público e quais são os erros mais comuns do e-mail marketing no B2B. O que eu mais vejo assim disparadamente é falando sobre você. Então, cara, você vai escrever um e-mail para a pessoa que você nem conhece, ela não te deu as informações dela, por exemplo, e você vai chegar direto oferecendo um produto, oferecendo um serviço para essa pessoa. Se você faz isso, chances são de que aquela pessoa pense na hora, puta, mais um vendedor chato me oferecendo um negócio. E ninguém quer falar com o vendedor. Então assim, ninguém quer comprar, mas todo mundo quer resolver um problema. Então é aí que você tem que agir. Pô, se você sabe que a tua audiência tem um problema, se você sabe que ela tá lá, pô, o decisor que você quer atingir, ele tá sentado na cadeira dele agora, e ele tem algum problema que preocupa ele, ou alguma coisa que ele precisava fazer que ele não tá conseguindo, é aí que você precisa agir, e não oferecendo um produto para esse cara. Então, esse é que é o negócio. Você vai fazer a pessoa comprar sem oferecer logo de cara. Então, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar, normalmente, a dor que esse cara tem, a rotina dele, onde você vai mostrar que você conhece a realidade dele e você vai apresentar a tua solução no final, ou a forma como você resolve esse tipo de problema. Então, antes de falar qualquer coisa de serviço ou de produto, você precisa falar sobre a dor. A dor é uma coisa que chama atenção. Um ponto importante aqui, pensando em B2B, é evitar promessas, né? Então, cara, quando a gente se inscreve em algum lançamento, por exemplo, a gente recebe muitos e-mails com várias promessas. Nesses casos, especialmente para o B2B, você vai ter uma taxa de conversão muito baixa. Por quê? Porque às vezes você nem conhece a empresa. Se você não conhece a empresa, provavelmente aquele cara, pô, mas esse cara nem me conhece, de onde que ele vai resolver isso aqui, de onde que ele vai me entregar esse negócio, né? Então evita fazer promessa e seja consultivo. Chega do jeito certo na pessoa falando sobre ela, mais sobre ela, menos sobre você. Então já fala sobre o que você sabe sobre a estrutura dela, sobre a rotina dela, sobre o que você conhece daquele mercado, e aí você vai fazer com que essa pessoa aceite ler o que você está escrevendo. Depois disso, aí você pode apresentar a tua solução ou o jeito que você resolve isso. Fazendo isso, você provavelmente vai ter uma boa taxa de conversão no teu e-mail. Aí você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, taxa de abertura. Segundo, taxa de clique. São as duas principais coisas que você vai monitorar dentro do e-mail marketing que você vai fazer. Então, como que a gente resolve taxa de abertura? Assunto. Teu assunto precisa ser interessante. Teu assunto precisa falar mais sobre a pessoa do que sobre você. É um desafio você fazer isso em 40 caracteres? É, mas você precisa fazer isso. E é uma arte fazer esse negócio, e quanto mais direto você for em relação à dor daquele público, mais você conseguir deixar claro no assunto sobre o que você está falando, maior vai ser a tua taxa de abertura, tá? Então a primeira métrica é a taxa de abertura, é uma métrica que se refere a interesse no seu assunto. Então o teu assunto precisa ser direto, conciso, que fale de uma dor, que seja uma dor prática daquela pessoa. Tendo isso, você vai ter uma taxa de conversão aí entre 15% a 30%, 35% em alguns casos aí que você tiver uma boa copy.
tá? Depois é a taxa de clique. O que significa a taxa de clique? É o engajamento que a pessoa teve depois de abrir o teu e-mail. Aí é sobre o conteúdo que você tem ali. O conteúdo dentro do e-mail, você vai seguir isso que a gente acabou de falar. Então você vai falar das dores, vai implicar, vai trazer urgência, vai mostrar como que você resolve. Depois você vai fazer um CTA para a pessoa trocar uma ideia com você, ir para uma reunião, entender como que você pode ajudar ela, tá? Então, monitorando essas duas taxas, né, taxa de abertura e taxa de clique, você vai entender se o teu assunto tá bom e se o teu conteúdo tá bom. Se a tua taxa de abertura estiver abaixo de 15%, provavelmente teu assunto é uma merda ou a tua base é completamente desengajada e você só tá mandando spam, tá? Se por acaso você tá com uma taxa de abertura boa ali entre 25% e 30% e você tá com uma taxa de clique abaixo de 1%, provavelmente o conteúdo do seu e-mail aqui é uma merda. E aí você precisa garantir que você precisa ajustar essa copy para otimizar a tua taxa de clique. Como que você faz isso? A partir de teste AB, a partir de bateria de testes. Então você vai mandar aquilo e vai ver a taxa de conversão. Você pega outra amostragem da tua base, manda uma coisa diferente, né? Então, pô, taxa de abertura tá legal, beleza. Então você mantém o mesmo assunto, mas sua taxa de clique tá ruim. Então você mantém o mesmo assunto, mas sobe um outro conteúdo. E com isso você vai fazendo testes e vai entendendo qual conteúdo é melhor para a sua base. Quanto mais teste você fizer, maior a tua taxa de conversão, mais otimizados serão os seus e-mails e mais você vai converter. Então tem pouca gente que faz isso também, otimização a partir de testes. Então o e-mail marketing morreu para o B2B? Sim, o jeito merda de fazer morreu. Agora, se você fizer do jeito certo, continua funcionando. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre te ajudar. Melhorar suas taxas de abertura, de conversão, de clique, para no fim das contas você ter mais gente no teu processo comercial e vai bater as tuas metas de vendas aí. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.